Olá, bom dia! Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso HistoryCast e eu sou a Isabel e hoje estamos aqui com a Laura, uma presença muito ilustre, uma especialista em arte, animação e história, para a gente falar um pouquinho de um assunto que ele não é muito falado, porém é muito importante quando a gente fala na história do cinema durante a Segunda Guerra Mundial e as relações entre os Estados Unidos e Brasil, e os grandes nomes como Walt Disney e Orson Welles e suas diferentes facetas das relações entre Estados Unidos e Brasil e como que isso, ele foi se repercutindo e repercutiu o cinema no Brasil e nos Estados Unidos. Oi, bom dia! Meu nome é Laura, eu sou uma especialista sobre os estudos da arte ligados com o período da Segunda Guerra Mundial, envolvendo os Estados Unidos. Eu fiquei muito feliz com o convite, super animada para estar aqui no podcast e eu não vejo a hora da gente compartilhar os nossos conhecimentos. Bom, como a gente já sabe, a gente tem um pouquinho de noção, só que a Laura ela vai dar uma introduzida melhor pra gente, vai falar um pouquinho melhor sobre a política da boa vizinhança, que ela foi uma estratégia dos Estados Unidos pra gente tentar ter essas relações entre os Estados Unidos e a América Latina. Mas como que se tratava essa, então, política da boa vizinhança? Então, foi isso que você falou, basicamente. É uma estratégia dos Estados Unidos, entre os anos 1930 e 1940, para os Estados Unidos terem melhores relações com os países da América Latina. Sim. E essa estratégia, ela focava em não interferir nos assuntos internos dos países e em promover a colaboração econômica e cultural. E na parte do cinema, da área do cinema, a política da boa vizinhança, ela utilizou o cinema como uma ferramenta importante para melhorar as relações dos Estados Unidos e a América Latina. Bom, como a gente já sabe que o Orson, então, ele foi um dos grandes nomes, um diretor muito importante durante esse período mais antigo, a Laura ela vai falar um pouquinho, então, quem que foi o Orson e qual que foi a sua principal área de atuação, Laura? Bom, o Orson, ele foi um diretor, produtor, roteirista e ator de cinema norte-americano. E ele ficou conhecido quando ele estreou no cinema com um filme chamado Cidadão Kane, que ele escreveu e cuidou da direção, atuou, ele fez muita coisa no filme, No filme, ele acaba fazendo uma crítica severa ao estilo de vida americano. E nessa época, o Orson ele foi acusado de ter feito o roteiro de Cidadão Kane, baseado na vida do empresário da comunicação William Randolph Hearst. Contra o Orson, ele fez uma campanha para derrubar todas as cópias do filme. E com isso, o filme ele acabou se tornando um grande clássico do cinema e recebeu inclusive o Oscar de melhor roteiro original em 1942. E com isso, o Orson ele ficou bem conhecido. Como a gente conhece, eu acho que a maioria das pessoas, a gente tem um pouquinho da imagem, da visão do Walt Disney. Quando a gente fala em Walt Disney, que ele é muito famoso, a gente tem essa visão, o Walt Disney, o ratinho lá, o Mickey Mouse, a Disney, a gente tem essa visão. Mas a Laura, ela vai falar um pouquinho, então, como que foi essa história para o sucesso de Walt Disney, Toda essa trajetória dele, e quem que foi realmente ele, porque não é somente o Mickey Mouse, Não é mesmo, Laura? Sim, como você disse, Isabel, o Walt Disney ele é um dos nomes mais conhecidos da indústria cinematográfica, Sim. Com produções que atingem públicos gigantescos e marcam gerações. E o Walt Disney, ele nasceu em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, nos Estados Unidos. E todos conhecem o seu nome, os trabalhos dele, mas não conhecem os fatos importantes da trajetória, dele. Então, vou contar aqui para vocês no podcast. Em 1918, em outra cidade, não a que ele nasceu nos Estados Unidos, ele incluiu o alistamento militar em prol de opções para ser independente, mas ele acabou sendo dispensado e decidiu se alistar pela Cruz Vermelha. Foi assim que, diante dessa decepção, de não ter conseguido entrar no alistamento, ele se sentiu traído por seus colegas de trabalho. Então, o Walt Disney ele decidiu se concentrar em criar algo inovador e bom. Então, surgiu o personagem de um rato amigável e educado, com uma postura correta e ética. E a gente conhece, todo mundo conhece, Sim. Mickey Mouse, Sim. que não foi aceito de primeira pelas distribuidoras, mas quando lançado foi um sucesso absoluto. Com certeza.
Então, como a gente também já sabe, né, que durante a Segunda Guerra Mundial houve muitos casos de censura, como uma forma de estratégia política mesmo, né, dos, como que eu posso dizer, os candidatos, né, Isso. durante esse período da Segunda Guerra Mundial, até mesmo todos os políticos, né, que estavam durante todo esse período, que utilizavam o cinema e até mesmo a censura como uma estratégia política. Então a Laura ela vai nos comentar qual que foi a sua opinião, Laura, sobre o cinema durante a Segunda Guerra Mundial e essa utilização com a relação da censura durante esse período. Ah, essa pergunta é ótima, mas assim, durante a Segunda Guerra Mundial, o cinema ele foi uma ferramenta de propaganda muito importante e muito usada pelos Estados Unidos, em filmes educacionais, por exemplo, que foram criados para treinar soldados e informar o público sobre esses temas importantes, como a segurança e o comportamento durante a guerra. Sim. O uso do cinema em si, para instruir e educar, foi uma forma eficaz de comunicar informações críticas de maneira visual para a população. E durante a guerra, muitos governos implementaram essa censura rigorosa, né, para controlar a informação que chegava ao público e garantir que apenas mensagens favoráveis ao esforço da guerra fossem espalhadas. E isso incluía censurar as notícias, filmes e outras formas de mídia que pudessem afetar a moral do público ou fornecer informações úteis ao inimigo, por exemplo, né? Sim. Como a Laura ela já falou um pouquinho sobre como que era o cinema durante a Segunda Guerra Mundial, né? E como que era essa estratégia política que os políticos usavam e a censura, Laura, como que eram os filmes e as criações de Walt Disney e como que eles estavam, então, relacionados com a opinião política dele? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, o Walt Disney, através dos seus desenhos animados, ele tinha como ideia ridicularizar o Hitler. Então, ele produzia filmes e propagandas que tinham como objetivo educar e treinar tanto os militares quanto os civis. E além disso, as produções do Walt Disney, elas foram profundamente ligadas às políticas e os objetivos do governo dos Estados Unidos. Então, a capacidade da Disney, né, de comunicar as mensagens políticas de maneira eficaz através das animações e filmes educativos era muito grande e demonstrou o poder do cinema como um meio de influência durante a guerra, né, que foi muito importante para a época. Sim. Então, Laura, você acredita, né, que existe alguma diferença entre o cinema brasileiro e o cinema dos Estados Unidos? Na verdade, eu acredito sim. O cinema brasileiro e o dos Estados Unidos, eles têm muitas diferenças. O cinema norte-americano, ele tem Hollywood como base, ou seja, a indústria é gigante lá. E é focada em grandes produções, enquanto o cinema brasileiro, ele tem recursos mais limitados e ele tende a trazer temas locais, né, de uma forma mais realista e acaba focando muitas vezes na paisagem ou na cultura do Brasil. Então, com tudo que a Laura ela já tem nos comentado sobre esse período muito importante que aconteceu na nossa história, né, no período da Segunda Guerra Mundial, com relação a esse período, Laura, quais que foram os grandes feitos que acarretaram, né, nas produções de cinema de Walt Disney e de Orson? Bom, vou responder primeiro de Walt Disney. Sim. Em relação à Segunda Guerra Mundial, quando ela começou, o governo dos Estados Unidos ele adotou um poder de cinema como uma ferramenta de propaganda e educação. E com isso, o Walt Disney e o seu estúdio eles foram recrutados para criar conteúdos que pudessem ajudar no esforço de guerra. Já o Orson, ele produziu e participou de programas de propaganda para fortalecer o patriotismo e a sua influência nos rádios ajudou a moldar a opinião pública e a apoiar o esforço de guerra, mesmo sem estar, né, diretamente envolvido na produção de filmes relacionados ao conflito. Sabendo então da introdução e de quem que era o Orson, quais que eram as áreas de atuação, sua opinião, que agora a Laura ela vai nos introduzir melhor e vai falar um pouquinho melhor, qual que era então a opinião política e as suas ideias de Orson? Então, as opiniões políticas de Orson, elas eram progressistas e inclinadas para a esquerda, o que era refletido e ele defendia em suas obras como o Cidadão Kane, por exemplo, né, que eu comentei no início do podcast. Ele era um crítico da concentração de poder e apoiava movimentos sociais, como o dos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo.
No entanto, ele possuía uma visão diversa. Já se encaminhando para o final do nosso episódio de HistoryCast, com a nossa presença ilustre da Laura, então, vamos fazer uma última pergunta, né, Laura? Como que eram, então, retratados esses personagens de Walt Disney e de Warsaw nas suas produções e grandes direções e atuações? Então, um dos personagens mais utilizados por Walt Disney era o Pato Donald, né? Super conhecido, super famoso, que foi protagonista de vários filmes que passavam mensagens patrióticas e de apoio ao esforço de guerra. Já um outro personagem que também estava presente nos filmes era o Zé Carioca, que foi um personagem importante na representação da cultura brasileira, simbolizando o Brasil, né, num período de colaboração cultural e política entre os países das Américas durante a Segunda Guerra Mundial. Já os personagens de Warsaw, como Charles Foster Kane, do filme Cidadão Kane, ele tem uma profundidade psicológica muito grande e reflete dilemas éticos. O Kane, ele é retratado como um magnata da imprensa, ambicioso e carismático, mas também solitário e atormentado por seu próprio passado. O Orson, ele acaba criando personagens imprevisíveis, envolvidos em conflitos de identidade, contribuindo por suas diversas narrativas inspiradoras e complexas. Então, hoje a gente encerra mais um episódio do nosso HistoryCast com a nossa presença muito importante e muito agradecida, né, a especialista e profissional Laura. Muito obrigada, Laura, pela sua presença em nosso HistoryCast e por compartilhar também os seus conhecimentos. Acho que deu bastante pra gente compreender melhor e aprender bastante, e muitas pessoas também, que diversas pessoas possam compreender melhor como que foi toda essa trajetória dos grandes artistas Walt Disney e Orson Welles durante a Segunda Guerra Mundial e suas diferenças entre o Brasil e Estados Unidos, grandes áreas de atuação, estratégias políticas e todos esses contextos, né, Laura? Muito obrigada. Sim, muito obrigada a você pelo convite, viu, Isabel? Fiquei muito feliz de participar desse HistoryCast.